Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, programa oriundo do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, desde os tempos do seu Hugo, já há mais de 30 anos que o programa está no ar, e aqui na Rádio Londrina há muito tempo também, há quase 30 também, 20 e tantos anos. Nós gostaríamos de lembrar a todos que o nosso programa se inicia sempre com o Momento Espírita, que é a mensagem da Federação, e a leitura do Evangelho. E sempre o Momento Espírita e a leitura do Evangelho nos trazem a confirmação de que, se compreendemos e entendemos, está na hora da gente começar a renovação. E essa renovação que nós buscamos e buscaremos em toda a nossa existência. Obrigado a todos e que tenhamos um domingo de muita paz. O campo e a tempestade. Havia um homem simples que vivia num vilarejo e tirava seu sustento de um campo de trigo. Aquela plantação era mais que alimento. Era seu orgulho, sua segurança, a representação visível de seu esforço. Certa noite, porém, uma tempestade inesperada varreu a região. O vento soprou com violência. A chuva caiu sem piedade. Pela manhã, o campo jazia destruído. Desolado, o homem ajoelhou-se sobre a terra encharcada, olhando para os restos daquilo que um dia fora sua fonte de vida. E chorou amargamente. Olhou para o céu e clamou: "Por que, Senhor? Por que me tiraste tudo?" Um ancião do vilarejo, que lhe escutou os lamentos, se aproximou. Seus olhos traziam a serenidade dos que atravessaram muitas tempestades. Com voz mansa, disse-lhe: "Você perdeu o que era visível. Mas o que fazia esse campo crescer vinha do invisível. O calor do sol, a brisa do vento, a água da chuva, o cuidado diário. E, sobretudo, a esperança." O agricultor permaneceu em silêncio, ouvindo com o coração. "O campo, meu filho, pode renascer. Mas talvez agora você o cultive com mais humildade, mais paciência, mais sabedoria e até de uma maneira mais eficiente. A dor pode ter arrancado suas ilusões, mas deixou raízes mais profundas." O tempo passou. Movido por um novo olhar sobre a vida, aquele homem replantou o seu campo. Porém, não era mais o mesmo. Buscou orientação, aprendeu novas formas de cuidar da terra, aceitou a ajuda de vizinhos e, com esforço renovado, fez daquele campo mais fértil que já possuíra. Afinal, não foi o mesmo homem que replantou, foi um homem renascido. Quantas vezes em nossas vidas vemos o que construímos ser levado por ventos que não controlamos? Pode ser uma perda, uma decepção, um desemprego, uma doença ou uma despedida inesperada. Nessas horas, a dor parece devastar tudo. É então que nasce a verdadeira força, porque a dor destrói o que é passageiro, mas fortalece o que é duradouro. Há momentos em que os ventos da vida nos surpreendem e derrubam tudo o que julgávamos seguros e perenes. É quando se nos faz necessário buscar entendimento profundo sobre o porquê e para que nos chega o sofrimento. Necessitamos aprender que nenhuma experiência é perdida. As perdas mais duras permanecem como lições que o tempo revela com sabedoria
no campo da nossa existência. Cabe-nos entender que a dor não vem por crueldade divina. Ao contrário, ela nos constitui ferramenta de lapidação, lição que fortalece. Cada desafio é oportunidade de crescimento. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em semente de renovação. Cientes de que as tempestades não vêm para nos castigar ou maltratar, saberemos usá-las como caminhos para o próprio progresso. Haveremos de encontrar forças para o replantio, o refazimento, o retomar da jornada. Isso nos permitirá olhar para o campo devastado da vida e afirmar: eu não sou apenas o que perdi, eu sou o que posso plantar novamente. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos nossos amigos e ouvintes da Rádio Londrina. Quem vos fala é Cláudio. O tema de hoje, da abertura, que nossos ouvintes ouviram, é o campo e a tempestade. E ele faz uma observação que eu quis fazer uma pequena anotação de 4 linhas, que diz assim no meio da mensagem: a vida de um homem do campo, que tirava seu sustento da plantação de trigo, que era seu orgulho e sustento. Numa noite, uma tempestade acabou com o seu trigo. Ele olhou por tudo que aconteceu e perguntou a Deus: por que fez isso comigo? E a gente ouve muitas criaturas até hoje. Provavelmente a gente já também, em algum momento, deve ter levado o pensamento a Deus e falou: por que comigo? E eu fui dar uma pesquisada no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 5, diz assim: bem-aventurados os aflitos. O item 12 diz assim: motivos de resignação. Eu vou fazer a leitura para depois a gente fazer o comentário. Aí o Gilberto depois faz as complementações. Então, repetindo, no capítulo 5, na página... Aí não adianta eu falar a página, porque cada livro tem chama-se Motivos de Resignação. É o item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito,
quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagas a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, é porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se e coloca na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não a aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contrairmos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormenta pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Aqui deixa muito claro a gente que estuda a doutrina. A gente tem realmente esse hábito. Por que comigo? Pô, sou uma pessoa boa, eu faço isso, faço aquilo. Mas quando a gente começa a entender que nós somos espíritos eternos, no caso desse lavrador que aconteceu esse incidente, né, de ele perder praticamente a safra que ele estava cuidando. Às vezes nos é colocado num determinado local, e nós temos um exemplo que é relativamente recente, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Quantas e quantas famílias, além daquelas que desencarnaram, as que perderam casa, que até hoje não conseguiram reconstruir, ainda morando algumas, outro dia ainda eu tive a oportunidade de acompanhar no noticiário, vivendo em ginásio. Mas por que tanta desgraça? É como diz a lição, a gente tem que, às vezes não, a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda. Às vezes, a pessoa é colocada num determinado momento em algum lugar, e se vem uma tempestade, um furacão, um tsunami, um vulcão que estava adormecido e voltou à ativa, e acaba com um vilarejo, é para algum despertar que a gente talvez ainda não tenha desenvolvido. Porque se eu tenho uma propriedade e ela foi arrasada, o Gilberto tem outra propriedade e foi arrasada, e a gente abandona essa propriedade, e todos os outros que tiveram a mesma situação abandona, quem é que vai produzir? Se todo mundo tomasse a mesma atitude, né? Então, aí é que vem a perseverança, como diz a lição, né? No Evangelho. A gente, às vezes, acorda para uma outra realidade que dá-nos força para seguir adiante. E assim é o nosso dia a dia. Não é por esse caminho, Gilberto? Sempre, né, Cláudia? Através do aprendizado, né?
A palavra resignação, né, resignar-se, ela é bastante interessante, porque não existe resignação por medo. Não existe resignação por punição, né? Que a pessoa passa por aquilo ali e vai ter que aprender na marra. Pelo contrário, resignação é uma palavra que nos orienta a reavaliarmos as nossas atitudes, reavaliarmos os nossos pensamentos, nossos atos, analisarmos profundamente e compreendermos e entendermos. Porque se nós não compreendermos e não entendermos o significado das coisas que nos acontecem, a gente acaba se revoltando muitas vezes. E essa revolta nem sempre é justificável. Revoltou por quê? Porque perdeu. Perdeu por quê? O que você está colocando aí, né, Cláudio? As famílias que perderam através das chuvas lá no Rio Grande. Embora hoje, né, sejam famílias trabalhadoras que estão ali lutando com as suas dificuldades, mas a gente não sabe o passado delas, de outras encarnações. Mas nós sabemos que se a gente está passando por uma certa dificuldade, é porque nós temos algo a reajustar. Nós temos algo a modificar. E esse modificar e se reajustar, ele está ligado diretamente, né, à compreensão, ao entendimento. Porque se a gente se revolta, a gente não se recupera. A gente pode até ganhar dinheiro, mas continua revoltado. Mas quando a gente entende, quando a gente começa a compreender, começa a analisar e repensar por quê, né, a gente começa a fazer um processo de mudança. Isso me lembra muito, Cláudio, a minha esposa, né, que passou por um câncer, agora há poucos anos atrás, e que no começo foi muito difícil para ela. Foi muito difícil dela entender, dela aceitar, até um dia em que ela estava refletindo sobre as condições da vida e veio uma intuição, porque ela perguntava por que comigo, né? Com tanta gente no mundo, por que comigo? Aí um dia ela teve a intuição de se perguntar o contrário, por que não comigo? Será que mudou? Claro que mudou. Mudou o foco, mudou a visão, mudou o sentimento. Por que não comigo? Por que com os outros e não comigo? Então, quando as coisas começam a acontecer conosco e a gente começa a refletir sobre as atitudes, sobre como as coisas têm acontecido, o porquê nós passamos por dificuldades, às vezes parece-nos constante, né? As coisas vão dando errado e não se ajustam. E a gente, ao invés de, às vezes, buscar uma modificação, um apoio, a gente acaba, às vezes, tomando atitudes diversificadas sem equilíbrio. Então, quando a gente começa a aceitar as dificuldades, aconteceu por quê? Porque tinha que acontecer. Tá. Mas não é essa simplicidade do aconteceu porque tinha que acontecer. Por que aconteceu comigo? Por que nesse momento da dificuldade, vamos falar desse exemplo que você deu do Rio Grande, aqueles espíritos que estavam ali vivendo naquele momento, produzindo, trabalhando, cumprindo com as suas obrigações, se não tivessem algo a resolver, alguma conta a ajustar, alguma coisa a repensar, né, a reavaliar das suas atitudes pregressas ou de alguma determinada forma, eles poderiam estar lá no Rio Grande do Norte, ao invés de estar no Rio Grande do Sul, não iam pegar aquela chuva, iam ter outros problemas. Mas se estavam ali reunidos, a gente sabe que a espiritualidade nos reúne por afinidades. É assim que funciona. Quando nós partimos para o processo reencarnatório, nós passamos por um processo de entendimento, de busca, de compreensão e afinidades. A gente, se não cai numa família errada, nasci na família errada, não, você nasceu onde você precisava nascer.
Você nasceu da forma que tinha que nascer para poder aproveitar da melhor forma possível o seu momento reencarnatório. Então a gente vai entendendo que essas atitudes da vida não são castigos, são oportunidades. E quando a gente começa a entender que essa dificuldade que nós estamos passando são oportunidades a nós oferecidas, a gente começa então a compreender a nossa existência. Daí vem o Evangelho de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus, a gente começa a entender essas coisas na nossa vida. O porquê algumas dificuldades, o porquê alguns problemas. Mas aí a gente percebe também que Jesus, através de Deus, que é o representante direto de Deus para conosco, né? Ele permite que nós passemos por dificuldades, às vezes, extremas. Por problemas de saúde, por perder as coisas, por ter dificuldades de não conseguir realizar determinados sonhos, determinadas vontades, em que a gente acaba aparentemente perdendo um monte de coisa. Mas na realidade nós estamos transformando-nos em espíritos um pouco mais ajustados, um pouco mais apurados. E a gente começa a entender que Jesus, né, que Deus, através de Jesus, permite que nós tenhamos as dificuldades que temos, nos momentos e da forma que temos, mas também nos dá a possibilidade de recuperação, de reajuste. Deus não nos abandona. Ele permite, às vezes, que a gente passe por momentos muito difíceis, extremamente difíceis, mas que a gente consiga aprender com esses momentos a nos modificarmos, a buscarmos a compreensão, o entendimento, uma forma melhor de trabalharmos em nós esses momentos. E à medida que a gente vai começando a entender isso, bem lentamente a gente vai começando a entender, a compreender, e a gente passa a perguntar por que não comigo. E quando a gente começa a entender o porquê comigo, nós não questionamos mais o porquê comigo. A gente começa a entender, a compreender, a aceitar com resignação, com compreensão, com entendimento, com aceitação, sem revolta, Cláudio. É isso aí. E você está comentando aí, eu me lembrei, agora, voltando para o passado. Todos nós, como espíritos eternos, nós retornamos para a pátria espiritual. E lá, a gente se prepara novamente, a gente tem uma programação reencarnatória da maioria dos casos, porque tem aquelas que não são situações que você vem numa condição de apagar o seu passado. Mas existe uma programação reencarnatória da família que vai nos receber, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, se eu vou ter irmãos, quantos, né? Então existe essa preparação. Porque se fosse a nossa escolha, lá na espiritualidade, todos nós queríamos nascer lá na Suíça, viver muito bem, cheio de dinheiro e essas coisas todas. Mas não é assim que funciona a nossa evolução. Hoje nós estamos aqui na Terra, né? Vivenciando uma encarnação, como na casa de meu pai. Isso está lá nos ensinamentos de Jesus. Na casa de meu pai tem várias moradas. Onde estarão as outras moradas? Reencarnatória. A gente ainda não tem essa capacidade ainda. A gente pode pensar ou criar na cabeça da gente uma situação. Então, nesse momento, nós estamos vivenciando, vamos supor, eu, o Gilberto, e vamos dizer os ouvintes aqui da região, no estado do Paraná. Existe uma razão? Existe, né? O Gilberto casou com pessoa daqui, e eu vim de São Paulo, casei com uma mulher de São Paulo. Os meus filhos nasceram em São Paulo, porém foram criados aqui em Londrina. E meus netos nasceram em Londrina. Então existe tudo um porquê de alguma coisa que a gente tem que começar a refletir. Então esse ensinamento desse agricultor,
cada um na sua função, porque você diz assim, a gente tem amigos, um deles já voltou para a espiritualidade, que adotou duas meninas gêmeas da cor negra, e eles branquelo, né? Então, há numa programação nossa, quem vai ser a nossa família? Depois ele teve a oportunidade de ter o filho dele, que hoje está aí com a vida, e esse nosso amigo já retornou. E as meninas já casaram, tem filhos, né? Tem a viúva que convive com as filhas. Então existe uma reencarnação. Será que numa encarnação anterior ele judiou de escravos? A gente não sabe quem a gente foi. E numa encarnação presente eu estou preparado para receber uma dessas filhas no meu lar, né? E amar ela como filho verdadeiro. Então tem situações que a gente vivencia de várias famílias, né? Eu tenho cinco irmãos e o sexto nasceu cego. Mas se todos nasceram perfeitos, por que ele veio cego? Ou veio paralítico? Ou nasceu e viveu 24 horas e retornou para a espiritualidade? Então são perguntas que a gente faz diariamente, que a doutrina vem nos consolar nessa orientação, né? Então é um processo de evolução de cada um de nós, né? Da constituição da família, o que nós vamos fazer dos nossos filhos, como nós vamos encaminhá-los para a vida presente, né? A nossa companheira, né? O Gilberto também eu já vou quase para 60 anos entre namoro e casado, né? Hoje é quase difícil acontecer isso daí, né? O meu filho já está separado, já casou de novo, então as situações que vão se apresentando é diferente para cada situação do ser humano, né? São experiências que vai aprimorando o nosso conhecimento, seja na dificuldade e seja às vezes a gente cresce mais na dificuldade do que na abundância das coisas, né? Porque as coisas são tão fáceis de a gente obter que a gente não dá valor, né? Então, o caso da história de hoje desse lavrador, ele não desistiu do plantio, né? Voltou novamente a produzir, né? E deve ter seguido a vida dele como tantos outros que a gente sabe que vivenciou esse tipo de coisa, né? E a vida continua, não tem o porquê você regredir. O nosso processo é um processo de evolução. Às vezes nós repetimos de ano, porque o nosso livre-arbítrio faz a gente às vezes pegar o caminho da estrada, em vez de uma linha reta de evolução, e mais perto da gente evoluir na linha reta, a gente começa a fazer um monte de curva e se perde pelo caminho. E hoje a gente vê uma geração que está muito ligado à droga e essas coisas. É o pai que errou, a mãe que errou. Não, a maioria das vezes não. São as companhias que a gente escolhe por causa do nosso livre-arbítrio. Lógico que se o pai e a mãe estão ali para orientá-lo, mas às vezes a pessoa faz isso daí de uma maneira escondida, né? E ele vai acertar a conta dele, porque a volta nossa ela é individualizada e cada um vai abrir aquela porta que está lá na Bíblia, né? A porta estreita ou a porta larga, cada um na sua consciência que vai abrir a porta. Não é que está lá Jesus, né? Esperando você chegar lá, ele vai abrir a porta larga ou a porta estreita. Quem vai abrir essa porta somos nós mesmos. E esse é o nosso caminho, né? O caminho da nossa evolução. Por isso que a gente tem que fazer uma retrospectiva, ter religiosidade no coração, não importa qual, desde que seja cristão, e põe em prática esse exercício. Não adianta só na aparência ou no convívio social.
A gente tem que pôr aquilo que a gente está aprendendo em prática. Cláudio, a gente está falando de resignação, de entendimento, né? Você citou o exemplo aí, família. Eu acho que o fato dos filhos, né, é o maior exemplo de resignação que a gente tem, porque vamos falar das mães. A mãe, por mais que o filho esteja errado, por mais que ele crie problemas, por mais dificuldades que esteja passando, ela sempre continua apoiando o filho. Não apoia às vezes nas atitudes erradas, mas apoia no sentido de tentar recuperar. Por quê? Porque ela tem o entendimento do amor em relação ao filho, que é um amor resignado. Quando se ama, né, quando a gente ama verdadeiramente, a gente não tem dúvidas e preocupações. A gente tem o amor para nos definir, para nos fortalecer, para nos apoiar. Então a gente pega esse amor materno, ou paterno, evidentemente, que é uma experiência, né, que a gente vive como espírito, de uma grandiosidade que não tem limites. Ontem aconteceu, eu levanto de manhã, faço a minha prece, e antes de começar o meu dia, de começar a trabalhar, eu tenho o hábito de pegar o telefone, dar uma olhada ali se tem algum recado no WhatsApp, alguma coisa. Ontem foi um dia que eu recebi muitas mensagens, logo de manhã. E às 6 horas da manhã, 6 e pouquinho, eu tinha recebido uma mensagem que desceu, ficou lá para baixo e eu não vi. E quando foi de tarde, já depois do almoço, eu estava na empresa, de repente veio uma intuição, né? Dá uma olhadinha no teu WhatsApp. Abri o WhatsApp, puxei, comecei a ver de baixo para cima o que tinha acontecido logo cedo. Estava ali o recado da família da Dona Cida. Dona Cida, que ela foi presidente da Casa de Preces Pai José ali, São José ali, perto do antigo Cesulon, né, da Unifil, naquela rua, esqueço o nome, eu tenho um nome de japonês, a rua, inclusive, que é paralela para a Rua Pará, lá embaixo no vale. Ela havia desencarnado e o enterro seria às 16 horas, às 4 da tarde. Isso era quase 3 horas, a hora que eu vi, eu estava na empresa e saí lá de Rolândia e vim para acompanhar, para dar um abraço na família, né, e estar ali com eles um pouco. O que aconteceu com a Dona Cida? A Dona Cida teve uma vida, morreu aos 90 anos, né, 90 e pouquinho, teve um câncer fulminante. Em questão de 2 meses aí, o câncer detonou. Mas a gente sabe da grandiosidade que foi esse espírito da Dona Cida. Uma pessoa maravilhosa que viveu a vida para orientar e ajudar os outros. E ali, conversando com um, com o outro, eu recebi um testemunho de uma pessoa que diz que chegou a ela aí uns 40, 50 anos quase atrás, totalmente desequilibrado, e ela que colocou nos eixos, sem nunca recriminá-lo. Ela sempre com palavras dóceis e foi orientando. E hoje ele está aí há quase 50 anos, que estava participando, acompanhando, e ficou quase que um membro da família. Então a gente começa a ver que alguns espíritos vêm para cá com um objetivo extremamente, de uma grandiosidade enorme, por já terem sido resignados, por já terem aprendido o sentido da resignação, por já terem passado pelo campo e a tempestade algumas outras vezes, né, em outras existências. E aí vem para cá para fazer o replantio. Vem para cá para quê? Para ajudar os outros a começarem o replantio, ou às vezes até o primeiro plantio, antes da próxima tempestade. Então cabe a gente, de uma forma ou de outra, estarmos sempre buscando da melhor forma possível o entendimento que nós precisamos ter em relação aos desígnios de Deus,
Ao invés da gente ficar só na reclamatória, só naquela ladainha da petição, né, constantemente, ser um petitório assim, inesgotável, nós precisamos começar a fazer a nossa parte. E a nossa parte, na maioria das vezes, ela não é tão difícil. Ela pede, em primeiro lugar, que a gente expulse de dentro de nós um bichinho chamado bicho preguiça. Que a gente se disponha a começar a fazer alguma coisa de bom. E é isso que a gente tem que buscar, né, nos ensinamentos de Jesus, os exemplos de trabalho, os exemplos de quem não desistiu porque tinha problemas. Porque entendeu que o problema não era problema, era apenas uma dificuldade momentânea, solúvel. E não era um problema insolúvel. E aí a gente vai estudando um pouco o Evangelho de Jesus, vai começando a conhecer um pouco mais a forma como Jesus exemplificou a vida e vai vendo que todo dia, a qualquer hora, a qualquer minuto, é a hora exatamente certa de começar a renovação da gente, a nossa renovação como espírito, buscando nos fortificarmos na paz, buscando nos fortificarmos no entendimento, na compreensão, no aprendizado, e transformando a nossa vida em algo útil. Não útil apenas no sentido de ganhar bens materiais, mas no sentido de vivermos utilmente, de nos sentirmos participativos e participantes de muitas coisas boas. Então eu peço que a gente comece a pensar um pouquinho mais, né, nas crises da vida. Porque às vezes a gente está passando por uma crise financeira, uma crise às vezes emocional, sentimental, dificuldades no relacionamento, uma série de coisas que nos parecem infindáveis, mas na realidade são apenas momentos que nós podemos transformar. Mas para isso nós temos que tirar o bichinho preguiça da nossa mente, do nosso coração e colocar ali um pouquinho de boa vontade. E essa boa vontade não tem limite. Essa boa vontade, ela pode começar pequena, mas ela vai crescendo à medida que a gente vai se melhorando. À medida que a gente vai encontrando motivos de resignação. À medida em que a gente vai entendendo que o campo é necessário, útil e produtivo. E a tempestade vem às vezes para limpar o campo, para ajudar-nos a mudar a nossa forma de vermos a produtividade, para ajudar que nós possamos mudar os nossos sentimentos em relação àquilo que nós estamos fazendo. Esse campo não é apenas de lavoura material, mas da lavoura espiritual. Como é que eu estou trabalhando os meus sentimentos, né, Cláudio? Hoje, com a idade em que a gente já se encontra, e eu tenho a minha projeção individual, né? É eu tentar voltar melhor de quando eu cheguei aqui nesta encarnação. E eu tive alguns privilégios, sim, não posso reclamar. Porque eu reencarnei numa família, meu pai extremamente trabalhador e minha mãe, de tudo que ela pôde fazer pelos filhos, ela fez, né? E a gente vai crescendo, depois constitui a família, né? Tem a companheira, vem os filhos. No meu caso, um dos filhos, a minha filha, já retornou à espiritualidade, já há 5 anos e pouco, porque o pai precisava dela do lado de lá. Ela já tinha cumprido a missão que foi projetado para ela, né? O passado dela, provavelmente, com o tempo que ela retornou, ela já deve ter visto lá na televisão do lado de lá, né? São processos de evolução. Então, uma coisa hoje eu tenho certeza, pode ser que nas outras vidas anteriores eu não tivesse desenvolvido. Hoje eu tenho uma religiosidade e isso ajuda muito quando a gente está na programação do retorno, de a gente entender, né? E agradecer ao Pai a todo momento a oportunidade que Ele nos deu. E a gente observa que quanto mais você evolui,
de existência a existência, a gente tem alguns exemplos, né? Você que vai ser trabalhador daquela causa, porque quando você desenvolve dentro de você mesmo o sentimento com o próximo de amor, você está preparado para vidas futuras. Eu vou pensar, vou vir milionário, bilionário. Não, às vezes eu vou ser um servidor num determinado local de atendimento fraterno, de pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. Como a gente já desenvolveu um sentimento de amor, tá? Não na sua essência, mas pelo menos já tem o sentimento, a gente é guindado a ser trabalhador na seara do Pai, naquilo que Ele determina para a gente. Né? Se tivermos que vir com dificuldade, como a gente vê em muitas famílias, você vê que quantas senhoras não lembra de Deus e de Jesus nas orações, pedindo sempre força, né? Agradecendo em todas as dificuldades que ela está atravessando. Então, essas experiências de crescimento individual, né? A gente vê na família certa, porque se eu venho numa família que tem 7, 8 irmãos e eu só tenho uma ligação afetiva com um só, né? Talvez os outros aprendam o que é o sentimento de amor dentro da família, né? Ele só gosta daquele lá. Não, é porque já tem um sentimento fraterno com aquele outro espírito. E os outros vão aprender com isso. Talvez os outros precisam de uma família que ele não teve oportunidade de desenvolver esse sentimento, né? Então a gente tem que observar essas coisas do nosso dia a dia, começando dentro de casa. Eu posso melhorar? Eu vou melhorar, né? Eu vou dar alegria à minha mãe, ao meu pai, eu vou ser companheiro ou com o meu irmão, trocar mais ideias com ele ou com meus amigos, não importa. E a gente fazendo uma projeção de que aqui nós somos passageiros e somos espírito e eterno, o processo de evolução está entre voltar para a casa do Pai e retornar para cá encarnado. Aqui se faz, aqui se paga, a gente acha que é numa única existência. Por isso que as pessoas não entendem por que vêm na miséria, porque vêm numa região que as pessoas fazem a discriminação sua, né? Ou porque você tem um defeito físico, as crianças ficam brincando lá na escola, precisa uma professora chamar a atenção e falar para a mãe, às vezes pôr essa criança numa outra escola especial, né? Mas é a experiência desse espírito. Ele está vivenciando essa situação. Às vezes não tem o pensamento correto, mas ele precisa disso para a evolução dele. E se a gente tiver um sentimento já de fraterno, a gente vai respeitar essa criatura e vai ter até como um amigo, né? E o que a gente hoje vê, às vezes dentro da própria família, discrimina essa criatura. E tem eu só vou ler aqui um pequenininho, tem 3 minutos, então não vai dar, eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas eu anotei aqui 3 linhas aqui que diz o seguinte: quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. E a perseverança é a base da vitória. Então a gente tem que ter isso conosco, no nosso coração. Eu não vou desistir. Eu tenho um objetivo. Pode ser um excelente pedreiro, pode ser um excelente carpinteiro, ou pode ser um auxiliar, não importa. Mas eu vou procurar ser uma boa pessoa, né? Naquilo que me foi confiado. E Deus confia na gente, né? E a gente precisa acreditar, ter fé, né? Como a lição de hoje, né? A tempestade, ela vem
E a gente tem que estar preparado, né? E não ficar blasfemando. Quando ela passa, agradecer a Deus para que te dê força. Porque hoje o companheiro nosso do dia a dia é o nosso anjo guardião. Ele é o indicado lá do Pai para nos intuir a agirmos com correção, né? Então a gente tem que louvar a Deus e agradecer o nosso dia a dia, a oportunidade que a gente tem. E essas oportunidades nos são trazidas, né, constantemente. E cabe a nós, unicamente a nós, avaliarmos e buscarmos aproveitar da melhor forma possível tudo aquilo que nos é colocado à nossa disposição. Isso chama-se doutrina espírita. A doutrina espírita nos traz essas oportunidades de entendimento, de compreensão, de aprendizado e faz com que nós possamos, a cada momento, a cada dia, construirmos em nós um novo homem. É isso que Jesus nos pede que nós façamos nessa encarnação e durante todas as próximas encarnações. Que a gente se melhore constantemente. Que a gente esteja sempre buscando ser melhor do que éramos ontem e piorzinhos do que seremos amanhã. Que tenhamos muita luz, muita compreensão, muito entendimento e que possamos aceitar as coisas da vida num renovar constante. Nosso tempo está se esgotando. Agradecemos a presença, a audiência de todos e pedimos a Deus Pai que nos ilumine, nos abençoe. Vem aí a mensagem do Zé Antônio e que nós tenhamos serenidade, equilíbrio, compreensão e paz em nossos corações. Muita paz a todos. Um abraço fraterno a todos os nossos ouvintes e amigos e um desejo de um ótimo domingo a todos. Até a próxima vez. Olá, amigos. Hoje eu vou narrar um fato vivido por mim no ano de 1988, quando eu tive a oportunidade com a minha esposa, nosso querido paizinho, o seu Hugo, a dona Dulce, de irmos visitar o hospital de ancianos em Pirapitingui, lá perto de Itu, perto de Sorocaba, no estado de São Paulo, que era consagrado por ter hospedado, vamos dizer assim, o famoso anciano Jesus Gonçalves, conhecido como o poeta das Chagas Redentoras. Então Jesus Gonçalves deu um exemplo de cristianismo, um exemplo de moralidade, um exemplo de resignação, um exemplo de submissão às leis divinas e de caridade. Ele foi extremamente prestativo em torno dos seus passos para todos aqueles que passavam ao seu redor, tornou-se uma figura muito importante para nós no movimento espírita. Então nós tínhamos muita ânsia de conhecer esse ambiente onde ele viveu, o hospital, depois passou a ser chamado Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, né? Lá em Pirapitingui, a gente chamava lá Hospital de Pirapitingui. E quando nós chegamos, fomos conhecer o quartinho onde ele viveu, que era do tamanho da sala onde nós estamos hoje, onde tinha uma cama, uma mesa, um guarda-roupa, um banheirinho. Ali vivera Jesus Gustavo. Estava um senhor muito alegre, muito simpático, já 50 e poucos anos de idade. Eu e minha esposa tínhamos 30 e poucos, o seu 70, a dona Dulce 70 e poucos anos de idade. E quando eu entrei, eu vi aquele senhor muito alegre, um jardinho no colo, se apresentou, José Roberto, ele que morava naquele quartinho já há alguns anos. E nós começamos a perguntar, né, sobre a história de Jesus Gonçalves, que nos interessava. Mas ele começou a contar a história dele, nos emocionou muito. Ficou uma história muito curiosa e muito educativa para todos nós, muito instrutiva. Ele conta que ele desenvolvera a hanseníase aos 5 anos de idade, mas que ele não sabia. Ele tinha as lesões profundas da hanseníase e ele perdera toda a sensibilidade nos pés, nas mãos, ele não tinha dor. Então, com 5 anos de idade, eles brincavam no quintal da casa dele, de cirquinho, e os amiguinhos, vizinhos vinham, pagavam lá uma bolinha de gude, um palito de fósforo, conforme ele mesmo contava, o seu José Roberto, e ele disse que ele chegava com a capinha do super-homem, pegava uma agulha, atravessava o dedo, e quando atravessava o dedo ele não sentia dor, o pessoal batia a palma, achava que ele era o super-homem, aquela criança. E um dia um parente
da mãe dele, o parente dele, observando aquela cena, chamou a mãe dele e falou: olha, leve esse menino no médico, isso não é normal, ele deve estar com algum problema. Ele não tinha dúvida, né? Ele estava com hanseníase. Ele foi levado à saúde pública, ao posto de saúde. O médico, muito competente, identificou imediatamente aquilo, só que naquela época a hanseníase não tinha cura. Eles tinham que ser retirados do ambiente social em que viviam e levados para hospitais colônias, onde iam viver, quando era criança, nos pavilhões infantis. E o José Roberto, ele conta que ele foi e nem percebeu, ele ficou 4 anos internado lá, mas ele, numa época difícil, né? Ele podia já receber visita dos pais, ele recebia visita dos seus pais, recebia visita dos seus parentes, e ele podia, às vezes, naquelas distâncias entre umas crises e outras, ele podia visitar a família. E ele queria muito ser médico desde pequenininho, então falavam para ele que ele estava lá para estudar medicina. Então ele não se incomodou. E ele conta que lá naquele hospital de Padre Bento de Guarulhos, onde ele foi internado, depois que ele foi transferido para Pirapitingui, na sua segunda internação, lá havia um médico chamado Dr. Lauro de Souza Lima, que cuidava das crianças. Esse médico morava lá, a uns 700 metros, segundo ele, na reportagem que nos concedeu para o jornal O Imortal em 1988. Segundo ele, numa casa muito grande, a uns 700 metros do pavilhão das crianças, onde tinham centenas de crianças internadas com a doença, com a hanseníase. E esse médico era muito amoroso. Ele tinha um carinho por aquelas crianças muito grande, adorava futebol, fazia timinho entre as crianças. Ele era corintiano, então todas as crianças queriam ser corintianas. Então era Corinthians 1 contra Corinthians 2, não tinha outro time, porque todo mundo queria ser do time do Dr. Lauro de Souza Lima. E ele nos conta uma história muito marcante, porque ele diz assim, em determinada época, o Dr. Lauro, que era o médico que fazia com que a gente não se sentisse internado, e nem distante do afeto da família, tão amoroso que ele era, o Dr. Lauro, uma vez ele conheceu uma moça, e ele disse que ela era uma senhora loira, uma jovem loira, muito bonita, também da profissão do Dr. Lauro, que é provavelmente médica, e que ambos tinham sido convidados, conforme ele nos diz em entrevista, tinham sido convidados para ir para a ONU. Eles estavam indo para os Estados Unidos, mas eram centenas de crianças dependentes praticamente psicologicamente do Dr. Lauro. E quando ele estava já com o casamento marcado, com a viagem marcada, tudo organizado, com as passagens compradas, as crianças ficaram sabendo que o Dr. Lauro iria embora. E ele estava fazendo tudo às escondidas. Ele ia sair às 3 horas da manhã, iria para Viracopos, o aeroporto ali perto, iriam pegar o avião para ir em direção aos Estados Unidos, iriam seguir uma nova vida, começar sua vida de casados, dar sequência à sua vida profissional de estudos mais aprofundados da hanseníase em busca de tratamento. Ele era um grande estudioso, devotado. Então ele conta, o José Roberto, ele conta que eles resolveram prestar uma homenagem. Então, orientado logicamente pelos dirigentes, os enfermeiros, auxiliares daquela instituição, eles fizeram um muro de crianças. Diz ele que eram mais de 300 crianças, no portão de saída daquela colônia, cidade colônia, tinha mais de 5.000 habitantes naquela época, e tinha os pavilhões dos doentes que não podiam viver nas casas em família, e tinha os pavilhões das crianças, tinha o pavilhão psiquiátrico. Era uma enorme cidade, com vários hospitais, vamos dizer assim, todos destinados à hanseníase, embora houvesse pessoas que não tinham a doença, que viviam lá, com ordem, logicamente, médico, viviam em famílias. E eles, aquelas crianças, formaram aquele muro. E quando, 3 horas da manhã aproximadamente, vira o carro que conduziu o Dr. Lauro, a noiva dele, que iam em direção ao aeroporto de Viracopos, quando aquele carro dá de encontro com aquela multidão de crianças, eles começam a cantar o hino ao paizinho, que eles tinham já esse hino há bastante tempo construído, alguém tinha feito aquela letra, aquela música, eles começaram a cantar. O carro parou, uma porta se abriu, conta ele que o Dr. Lauro desceu muito amoroso e veio abraçando um por um
uma por uma das crianças, passava, beijava. Ele nunca se importou se elas estavam reativadas, se elas estavam contaminando, se não estavam contaminando. Ele era muito terno, muito fraterno, muito carinhoso. Então, ele vai, quando está chegando, recebendo aqueles amassos, chegando a hora de partir, diz ele que ele volta ao carro e diz para a noiva que ele decidiu não ir embora, que ele iria ficar cuidando das crianças. Ela lamenta muito porque ela já tinha uma programação bem definida, naturalmente iriam manter contato, e ela vai embora para os Estados Unidos e ele fica ali cuidando das crianças. Ele conta isso com muita alegria, porque ele conta que quando ele voltou para a sua segunda internação, aos 18 anos de idade, ele já estava fazendo o exército, o Dr. Lauro de Souza Lima ainda estava lá, cuidando das crianças naquele pavilhão. Aí nós perguntamos para ele: Dr. Lauro é vivo? E ele diz: não, ele desencarnou há muito tempo. Eu falei: você nunca teve notícia deles? Porque o José Roberto era espírita. Ele falou: não, eu nunca tive notícia. Não, perdão, tive sim. Uma vez houve uma reunião mediúnica lá em Guarulhos, e um amigo nosso, que também foi interno quando criança aqui, o Amilcar, ele diz que na reunião se manifestou um espírito e deixou uma mensagem registrada. E a mensagem dizia assim: está aqui conosco presente nosso querido Dr. Lauro de Souza Lima. Ele não deve se manifestar hoje, porque é muito humilde, mas deveria. Mas se vocês se recordarem daquela passagem em que Jesus cura 10 leprosos e que apenas um leproso, um samaritano, voltou para agradecer o Cristo, vocês estarão voltando-se para a figura do Dr. Lauro. Ele havia sido aquele leproso. Fora curado por Jesus. Se renderam ao amor do Mestre e nunca mais deixou de cuidar dos ancenianos na face da terra nas vezes que aqui reencarnou. Fica aqui uma grande homenagem nossa para o nosso querido Dr. Lauro de Souza Lima, para o nosso José Roberto. Isso foi em 1988, essa entrevista, e essa mensagem de carinho, lembrando que é muito importante, quando a gente se sente abençoado por Deus, abençoado pelas mãos amorosas do Cristo, seja através dos benfeitores que Ele designa para nos ajudar, nós temos duas opções. Ou vamos ser um dos novos leprosos, que voltamos para a socialidade, que voltamos a nos integrar à vida comum, ou fazemos como o Dr. Lauro, nos rendemos ao Cristo, nos prostramos aos pés de Jesus, agradecemos e passamos a servi-lo o resto das nossas, por todas as nossas existências. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.